Fala, consciência! Tudo bem com você? Hoje falaremos de um caso que aconteceu aqui no Brasil, lá em São Paulo, de um homem que teve uma experiência de quase morte inesperada. E será que isso aconteceu porque o seu chamado anjo da guarda, seu protetor, ou enfim, benfeitor, mentor, ou como chamamos aqui, o amparador dele falhou? Será possível que os seres que nos protegem podem falhar na sua missão e com isso sofrermos algum tipo de acidente, algum tipo de desvio da rota que não era previsto? Se você tem essas dúvidas, se você quer saber um pouco mais sobre isso, convido você a ficar comigo aqui nesse vídeo. E se você tem interesse por temas como a experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e assuntos ligados à evolução da consciência, se inscreva no canal porque aqui temos muitos vídeos que vão te engrandecer em relação à visão de si mesmo, em relação à vida após a morte. Então, o caso de hoje é o caso do John. Aconteceu aqui no Brasil em 1976, em função de um acidente de carro. Mas não é só isso. Eu posso te perguntar, será que fora do corpo, teoricamente, a gente pode criar outras realidades? De uma forma bem singela, ele também pôde constatar isso. Por isso que a experiência com as mortes é um fenômeno tão profundo. Toda experiência, né, fora do corpo é profunda. Ainda mais quando a pessoa está entre a vida e a morte, que ela consegue vislumbrar um pouco mais da realidade e da essência como de fato o universo é. Então John começa seu relato da seguinte forma. Em 1976, fiz planos com os funcionários do meu novo departamento para comemorar minha chegada da Alemanha após 17 meses de aprendizado de novos equipamentos e serviços a serem implementados na empresa no Brasil. Inclusive, esse nome eu não sei dizer se ele é brasileiro ou se ele é, né, um estrangeiro que morava aqui. Isso ele não deixa claro, né? De qualquer forma, foi aqui. Continuando. A comemoração aconteceu em São Paulo. E após essa festividade, eu estava voltando para casa e dando carona para dois funcionários e uma de suas esposas no novo Fusca que eu tinha acabado de comprar. Lembrando, é 1976, época do Fusca, né? Era perto de meia-noite. De repente, uma motocicleta e uma Brasília tentaram atravessar, me cortando pela direita. Eles estavam fazendo uma corrida de rua, um racha. Só que eu estava com a preferência. Quando eles atingiram o lado direito da frente, meu carro girou horizontalmente, cruzando diagonalmente o cruzamento muito longo e meu carro bateu no meio-fio. Eu era motorista e meu corpo voou por cerca de 30 metros para fora da janela do lado direito. Quando caí, o lado direito do meu rosto e ombro bateram na superfície. Em frente ao local do acidente, havia um pronto-socorro de um hospital particular. Eu desmaiei durante o acidente, mas estava respirando e sangrando muito. Meus dois joelhos haviam sido cortados pelas partes metálicas da janela do carro. Meu rosto estava desfigurado pelos ferimentos e pelo sangue, que também jorrava pelo meu ombro direito. Minha irmã mais velha, Gemma, me contou o que havia acontecido no Hospital Médico de São Paulo. A ambulância chegou ao local do acidente e me levou ao hospital mais próximo. Minha irmã veio junto, mas ela não foi autorizada a entrar no hospital. Pelo menos meia hora se passou e ela estava do lado de fora de uma parede de arame e, como estava demorando muito, conversou com alguns policiais e depois entrou no hospital. Ela procurou em todas as salas de atendimento de emergência, mas não conseguia me localizar. Mas, no meio do corredor, onde havia um elevador que descia para o necrotério, ela viu mais 8 corpos cobertos por um pano branco em cima de algumas macas. Esses corpos estavam esperando para irem ao necrotério para um exame pericial. Um deles tinha muito sangue na maca e um pé esquerdo exposto por baixo do pano. Os dedos do meio dos meus pés são levantados de forma muito diferente em comparação com os pés normais. Quando ela viu aquilo, ela gritou: "Esse é meu irmão John!"
disse ela para um dos oficiais. Uma equipe médica chegou para me examinar e descobriu que eu estava vivo, mas com um pulso muito fraco. A enfermeira responsável disse que achava que eu estava morto por causa de todo o sangue na maca. E eu fui imediatamente levado para outro hospital localizado do outro lado da Avenida Paulista. A polícia chamou uma ambulância e minha irmã e fomos escoltados por uma sirene policial. Resultado: fiquei 3 dias em coma. Enquanto isso, quando cheguei no hospital, fui imediatamente operado após várias tentativas de fazer radiografias. O médico de plantão descobriu, no raio-x, a forma de um crucifixo bem no meio da minha coluna. Era o pingente que minha irmã tinha me dado de presente. 3 raios-x foram feitos porque era muito profundo e exigiu uma pequena cirurgia para removê-lo. Eu estava em coma naquele momento, no entanto, eu estava vendo algo estranho. Em outro mundo, eu estava olhando para 2 de mim. Um estava de bruços em frente a uma longa parede e o outro estava no local do acidente. No entanto, eu estava olhando a cena do acidente de cima. Vi meu carro, 2 pessoas com as mãos para cima agarrado a uma parede, e vi um funcionário sentado com um joelho apoiado no chão e outro com um braço apoiando em seu joelho. Ele parecia estar com muita dor. Meu outro corpo estava em frente a uma nova parede, deitado de bruços, tentando levantar o pescoço para vislumbrar uma cena muito interessante. Meu corpo estava totalmente ileso e vi algumas flores na beira da parede, algo que eu nunca tinha percebido antes. Inclusive, eu era capaz de ver através da parede de uma casa. Uma jovem mãe que estava na cozinha, junto com um menino e uma menina, conversavam. E a mãe disse: "Vamos brincar com um sorvete, como quando estávamos na Terra?" "Sim, vamos fazer", um dos meninos respondeu. "E o que você gostaria?" E a menina disse: "Eu quero um sorvete de baunilha e de chocolate, e você?" E o menino respondeu: "Quero de morangos com creme." Só que o que me surpreendeu foi que o sorvete apareceu instantaneamente em cada uma de suas mãos. Pensei comigo mesmo: "Ah, é assim aqui? Basta pensar no que você quer e você pode ter qualquer coisa?" Que legal! Eu estava maravilhado com aquilo. A mãe deles estava sorrindo enquanto preparava uma comida cheirosa. De repente, alguém gritou: "Eu vigiava o tempo todo. Só não sei como esse acidente pode ter acontecido." "É verdade, senhor. Eu cuidei dele." Pela voz um tanto quanto rouca, percebi que se tratava do meu anjo da guarda. Foi só isso que eu pude entender. Ele estava atrás da parede com alguém que deveria ser o seu chefe. Chefe entre aspas. Talvez ele seja um arcanjo, pensei comigo mesmo. De repente, esse suposto chefe do meu anjo da guarda atravessou a parede diante de mim. E eu estava deitado de bruços, imóvel, e eu estiquei meu pescoço para olhar para cima. Ele era alto e vestia uma batina branca que mudava de cor, ora azul claro, marrom suave e assim por diante. Eu gostava de pintar quadros e, sem querer, gritei: "Ahá! Isso significa que o branco é a mãe de todas as cores? É isso! Descobri." Tentei dar uma olhada em seu rosto, mas tudo que eu vi foi uma placa branca cobrindo a sua face. Ele abriu a mão direita, apontou o dedo indicador e me levantou. Levantou, claro, com energia, né? A distância, levantou o dedo, né? Fez ele levantar do chão.
Seu dedo indicador parecia um poderoso poste de madeira. E com a outra mão, apontando para o local do acidente, ele falou: ainda não é a sua hora de estar aqui. Volta lá e ajude muita gente. Aí depois você volta. Sua voz veio a mim como se estivesse em um som surround, vindo de todos os lugares. E eu tinha esse olho grande que via todas essas cenas de outro mundo e também deste mundo onde eu tinha sofrido o acidente. Só que eu acordei quando alguém me chamou. Olha, essa é minha filha, Cristina. Ela acabou de fazer 1 ano. Quando voltei a esse mundo, minha memória ficou muito clara e reconheci meu irmão mais velho de Campinas. Mais tarde, Gema me contou que durante esses 3 dias que eu não me lembrava de ter estado em coma, eu tinha interagido normalmente com meus colegas da Siemens e ensinando o trabalho para meus funcionários com muita naturalidade. Isso aconteceu há 44 anos e posso ver claramente como se ainda fosse o ano em que tudo aconteceu. Então veja só, o anjo da guarda, né, o amparador, o mentor, o benfeitor, enfim, esse ser de luz falou: não, eu estava cuidando dele, não sei o que aconteceu. Eu juro, senhor, tá tudo, é isso mesmo. E aí chega então um amparador mais elevado, mais maduro, mais evoluído, atravessa a parede, aponta o dedo com energia, levanta ele, mostra que era um ser de fato muito mais forte. Existem assim níveis e níveis de hierarquia, de evolução, e ele mostrou que ele era, né, estava mais avançado, mais elevado, e ainda falou para ele: ó, volta lá, ajuda um monte de gente, depois você volta para cá. E lembrando, essa é a tônica da boa parte das experiências quase mortes, das EQMs, que é, inclusive eu até fiz um vídeo aqui, a pergunta secreta da EQM. O que você tem feito na Terra em favor dos outros? Esse relato corrobora isso. Ó, volta para lá, volta para sua vida, ajuda muitas pessoas, depois, quando chegar o seu tempo, você retorna para casa, retorna para junto da gente. Ajudar os outros, isso é muito importante, é uma tônica muito séria. Agora, também não dá para deixar de dizer o papel das menininhas. Não, eu quero um sorvete de creme, matéria de sorvete de creme. Nas experiências de quase morte e também nas experiências fora do corpo, sejam elas espontâneas ou autoprovocadas, esse tipo de ocorrência também acontece muito. Você deseja uma roupa, ela aparece. Deseja um objeto, ele é criado. Tudo manifestações, criações mentais criadas pela nossa energia, pela nossa vontade. E essas faculdades são muito plausíveis nas experiências em outras dimensões. Então você pode sim criar um ambiente, decorar o ambiente em questão de segundos. Você pode trocar de roupa, você pode mudar a sua aparência. Eu posso ficar com uma aparência de 18 anos, eu posso ficar com uma aparência de uma mulher, posso ficar com a aparência de um ET se eu quiser. Tudo nas outras dimensões superiores são moldável. Tudo é moldável, tudo pode ser transfigurado, remoldado, recriado e transformado. Então ele percebeu essas coisas que foram muito interessantes, né? O fato de se ver, né, um suposto ali uma falha e essas falhas acontecem. Isso é mais um indicativo da pessoa que diz: ai, mas e o destino? Não existe destino. Nós estamos construindo, existem probabilidades que podem ou não dar certo. Muitas vezes nossos amparadores, nossos seres protetores estão lá, nos ajudando, nos protegendo, mas mesmo assim, veja, podem acontecer desvios, acidentes, às vezes tragédias, mortes fora de hora, tudo porque aquele caminho acabou de alguma forma não acontecendo. Se o destino já está traçado, não existe livre-arbítrio. Você pode, né, tá tudo traçado mesmo, então você não tem responsabilidade nenhuma. Mas não é assim que essas experiências traduzem para a gente. E há muito mais que a gente pode entender e ver que o universo é muito mais complexo do que a gente imagina. Esse também é um dos papéis da própria experiência de quase morte, ou EQM. Mas e você? O que você achou do relato de hoje? Já tinha visto algo assim? Já tinha ouvido falar que os nossos amparadores, os seres de luz, podem também falhar com a gente? Que podem acontecer desvios no meio da rota?
que você acha disso? É plausível ou não? Foi uma completa bobagem o que aconteceu. Será que nós somos protegidos 100% e não existem falhas? O seu universo é perfeitinho, é perfeccionista? É uma bolinha de cristal redondinha, perfeita, exata? Como você vê a vida? O que as experiências dizem para você? Quer nos ajudar? Curta esse vídeo, porque quanto mais curtidas, mais esses assuntos serão recomendados e espalhados pela internet, especialmente por aqueles que não sabem nada desse assunto, e a sua curtida muito singela acaba tendo um resultado fenomenal na divulgação desses assuntos que são fundamentais. Então, curta o vídeo, se inscreva se tem afinidade, se quer crescer com esses conteúdos e compartilhe com alguém se puder. Eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!